Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane e eu sou presidente do GTT de PICS, do Conselho Regional de Farmácia. Quero agradecer a oportunidade ao Conselho, né, por a gente poder trazer esse tema tão enriquecedor, um tema novo, né, para a palestra. Agradecer ao Alceu novamente, né, farmacêutico Alceu, por estar aqui conosco. E vou passar a palavra, então, um pouquinho para a nossa presidente do Conselho, a Giovana Anquetá, para dar as boas-vindas, então, para vocês. Obrigada, Lidiane. Muito obrigada pela presença de todos, né? Agradecer, então, mais uma vez a iniciativa, né, do GT de PICS, através da presidente, aí agradeço a todos os membros do grupo técnico do Conselho. Obrigado ao seu também pela disponibilidade de estar conosco, né, os nossos funcionários do Conselho, a Janete, a Juliana, né, a Paula aí, que possibilitam aí essa transmissão também para todos, e agradecer aos colegas farmacêuticos, né, estudantes também que estão aqui conosco, e demais interessados aí por esse tema aí tão polêmico e tão necessário a gente discutir, né. Ainda hoje eu estava lendo um pouco ali sobre peguei para ver bem, dar uma olhadinha no tema ali também, mais sobre a regulação que a Anvisa está fazendo também sobre esse tema, né, não sei se tu vai abordar sobre isso também, mas é muito importante, ainda é um tema que, para muitos farmacêuticos, ainda passa desconhecido, né, ainda tem uma confusão aí, sobre a questão de eles, do fitocannabinoide, né, de ser, que não é um fitoterápico em si, né, mas muitas confusões ainda, né, ainda tem uma nuvem ainda de todo esse entendimento, né, e é tão necessário que o farmacêutico esteja preparado, conhecendo essas regras, conhecendo o que é a vigilância, como que a vigilância está trabalhando isso. Já tem produtos registrados, tem produto e tem medicamento registrado, né, o seu? Sim. Então, isso é muito importante, e para orientar a população também, né, a gente se preocupa muito aí com essas vendas pela internet que acontece, com a judicialização disso também, e nós farmacêuticos aí somos cruciais aí nessa orientação, tanto para o paciente como para o prescritor. Então, quero agradecer a todos, né, vou deixar aí as apresentações do nosso palestrante para a Lidiane, e muito obrigado pela presença de todos, e vou fazer uma provocação aqui para os colegas, né, que abram a câmera aí das suas telas ou dos seus celulares aí, para a gente fazer uma foto bonita desse evento aí também, que é muito importante a gente deixar registrado, né, mesmo que vocês estejam nos seus locais de trabalho, isso mostra realmente também, né, que é um evento, é um tema importante, e a gente já não tem muitos eventos presenciais, né, e eu sempre gosto de fazer isso, porque pelo menos a gente vê a carinha de cada um, né, de vocês aí, que está aí no dia a dia. Eu sei que às vezes à noite é o momento em que muitos têm realmente a oportunidade de estar fazendo um curso, estar fazendo alguma reciclagem. Então, aí eu vou pedir para a Juliana da Secom aqui fazer uma foto, ó. Agora sim, ó, tem gente na sala de aula ali. Deve ser lá na Ubra, Lidiane. Olha lá, que legal, viu? E, ó, meus alunos todos aí, ó. Aham, que legal, que legal. Vamos lá, então, Juliana, quando tu quiseres, aí faça uma foto bonita. Ó, feito. Tá certo, então. Passo, então, agora para ti, Lidiane, muito obrigada. Aproveitem, surgiram temas, né, e tenhamos aí todo um ótimo curso, aí, uma ótima explanação. Obrigada mais uma vez. Acho que agradece. Então, novamente, também quero agradecer a presença de todos vocês, dos colegas farmacêuticos, dos colegas do conselho, das minhas colegas professoras, dos meus alunos aqui da UBRA e de outros alunos de outras universidades que com certeza estão aqui conosco, né? E espero que aproveitem bem essa noite. Agradecer de novo o aceite do Alceu, né, do farmacêutico Alceu, que eu vou apresentar ele aqui um pouquinho. É um tema novo, né, para a gente, é um tema que eu tenho muita curiosidade, quero muito aprender.
um tema ainda meio polêmico, né, que a gente tem dificuldade de achar até pessoas para trazer esse assunto para a gente. Então, ao seu de São Paulo está aqui com a gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu vou apresentar ele. As perguntas, os questionamentos, se vocês puderem colocar no chat ali, a gente vai administrando, e daí aqui no meio da palestra, pode ser, Elson? Pode ser. Então tá, eu vou apresentar então o nosso palestrante da noite, é o farmacêutico Alceu Alves. Ele é farmacêutico bioquímico, formado pela UnoOeste, com especialização em bioquímica e saúde pública, mestre em fitotecnia pela Unimar, pesquisando a influência da nutrição na produção de compostos secundários em plantas medicinais. Atua como pesquisador na área de cannabis medicinal, com formação pela Unifesp, e experiência em assistência farmacêutica na Associação Canábica Maria Flor. Professor da disciplina de cannabis medicinal em cursos de pós-graduação, especialista em terapias integrativas, com formação em aromaterapia, espagiria vegetal e reflexologia, consultor em fitoterápicos e práticas naturais, desenvolvendo projetos terapêuticos no espaço Abaretiba, experiência profissional como farmacêutico responsável em farmácias de manipulação, além de atuação como professor em cursos técnicos e ensino médio. Te passo a palavra, então, ao seu. Agradeço novamente, então. Palavra contigo. Se quiser te apresentar um pouquinho mais, fica à vontade. A palavra é tua. Tá, joia. Muito obrigado. Primeiramente, quero dar boa noite a todos e a todas, né? Agradecer aí a presença de vocês para o nosso bate-papo. E também agradecer o pessoal aí do conselho e do pessoal do grupo aí de práticas integrativas pelo convite, para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre a cannabis, que tem um tema tão importante, como disse a Giovana, né, tão importante, tão atual. O pessoal tem tantas questões, né, tantas perguntas a respeito, né. Como eu disse para as meninas, eu estava pensando em trazer uma palestra um pouco mais técnica, falar um pouco mais sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética dos fitocannabinoides, mas aí eu resolvi mesmo falar da minha experiência aqui na associação e de como está essa parte de regulamentação e quais são os movimentos aqui interno do Brasil, a gente, como associação, nós estamos fazendo, né? Como a Lidiane já falou para vocês, eu sou formado já há um tempinho aí, há alguns anos, né? E nessa história de trabalhar em farmácia de manipulação, drogaria, fazer mestrado e tudo mais, eu acabei em 2019 indo trabalhar com cannabis medicinal, né? Uma amiga aqui da onde eu moro, ela surgiu essa associação, e ela me convidou para ir para trabalhar com cannabis. E eu cheguei para ela e falei assim: Fernanda, eu não sei nada de cannabis, não aprendi nada na faculdade a respeito. Ela falou assim: mas ninguém sabe, tá todo mundo aprendendo agora, né? Então, a partir daí que comecei a ler, comecei a me informar, etc. e tal. Então, a gente vai conversar um pouquinho da minha experiência do dia a dia na associação, tá? E um pouquinho aí do que eu andei lendo, enfim, tá? De algumas informações. Eu fiz um roteirinho aqui para eu poder seguir, para eu não me perder aqui na fala aqui com vocês, tá? Então, só para a gente se contextualizar um pouco, né? A cannabis, ela já é uma planta, ela já é cultivada há mais de 10 mil anos atrás, né? Então, nós temos registros arqueológicos mostrando esse cultivo. E a cannabis, ela era usada aí para vários fins, não só para fins medicinal, mas ela é usada como fibra, né? Hoje em dia se fala muito da fibra do cânhamo, né? Mas como fibra, a semente, ela é muito rica em proteína e muito rica em óleo também, né? E também tem a parte medicinal e aí a parte psicoativa, que a gente não pode ignorar essa parte psicoativa aí da cannabis, né? Ela pertence à família Cannabácea
né, que é a mesma família do lúpulo, e é o gênero Cannabis, né? E aí existe aí uma discussão se existem, se são diferentes espécies ruderáveis, né? Então a pergunta é: são três espécies ou são subespécies? E aí os botânicos chegaram à conclusão que é uma espécie, a espécie Cannabis sativa, né? E subespécie. Então nós temos a subespécie sativa, então nós temos Cannabis sativa, subespécie sativa, né? Que ela é uma planta mais rica, ela é mais alta, ela pode chegar até mais ou menos uns 5 metros de altura, né? E ela também, são plantas geralmente ricas em THC, né? Nós temos a cannabis sativa, subespécie índica, que ela é um pouquinho mais baixa, ela é mais compacta, né? E aí tem um equilíbrio entre THC e CBD, e ela também prefere aí climas mais frios, né? E temos a cannabis sativas ruderalis, que é o cânhamo, né? Que é o conhecido cânhamo. Então, ele é uma vara, ele parece uma vareta, assim, comprida, né? Ele é riquíssimo em CBD e baixíssimo em THC, né? A gente tem relatos, então, do uso da cannabis desde a antiguidade, né? Então, se você pegar aí registros antigos, nós temos registros do uso da cannabis no Egito, por exemplo, né? Na China, na Índia. Então, a gente revendo a literatura, nós podemos ver que a cannabis ela foi usada em toda a época da nossa história. Então, desde a história antiga, passa pela Idade Média, chega até o século XIX, finalzinho do século XIX, ainda a cannabis ela era usada como medicamento mesmo, né? E era até tinha cigarros de cannabis e tudo mais. Isso aí até início do século XX. A partir da década de 20 começa a proibição da cannabis. Mas começa a proibição da cannabis devido a alguns interesses econômicos e políticos, né? Na década de 20, a gente tem aí o advento da penicilina, né? Então, o advento da penicilina e a indústria farmacêutica, ela tá aí bombando, né? Então, ela não quer a cannabis como uma concorrente, afinal de contas, a cannabis, ela serve para várias patologias, né? Aparece a indústria do algodão também, né, nessa época tá aí, também, que também não tinha interesse no crescimento da indústria aí, da cannabis, né, devido à competição com as fibras, né, e aí também todo o preconceito de uma sociedade, porque a cannabis ela é usada principalmente nos Estados Unidos, onde começou essa perseguição aí por latinos, né? Então são os povos marginalizados, né? Então aí você consegue perceber todo um preconceito. E aí através de interesses políticos, então se estabeleceu aí a proibição da cannabis para uso medicinal e tudo mais, e ela foi aí proscrita, né? Isso daí foi mais ou menos da década de 20, década de 30, até mais ou menos 1960. A partir de 1960, começou uma pesquisa, um pesquisador israelense chamado Dr. Mishulam, né? Ele começou, então, pesquisa com a cannabis lá em uma universidade em Israel. E aí, a partir de 1960, ele consegue isolar o THC, né? Então, o Dr. Mishulam, a partir em 60 THC, que é o principal composto psicoativo aí da cannabis,
E um pouco tempo depois, ele também isola o CBD, né? Identificando aí as suas propriedades não psicoativas e potenciais terapêuticos aí do CBD, né? A partir de 1970, então, surgiram as primeiras pesquisas aí da cannabis. Tá travando para mim. Tá, para mim também trancou. Muitas embalagens de remédios, todos usados para emagrecer. Não é coincidência. Voltando, a Tati a trancar. E tem despertado para mim trancou também. o valor da mercadoria. Conseguiu ouvir? Estão conseguindo? Agora sim, voltou. Tá. Quando vocês perderem, vocês me avisam que eu volto, tá bom? Tá, pode deixar que eu aviso aqui. Tá. Então, aí, a partir dos anos 80, então, né, foi descoberta aí a existência de receptores específicos para canabinoides no corpo, né? Então, que levou aí uma questão bastante importante. Bom, se nós temos receptores específicos para o THC, então o corpo humano ele deve produzir alguma substância semelhante, né? Ou alguma substância semelhante ao THC, ou seja, semelhante aos princípios ativos da cannabis, né? Em 92, o professor Michulan novamente, ele descobre a anandamida, né? A anandamida é um canabinoide endógeno, né? Então, é um canabinoide que nós produzimos, né? E aí eles comprovam, então, a existência desse sistema que chamam de sistema endocannabinoide, que eles observaram que é um sistema que regula funções essenciais, funções do organismo, como dor, sono, humor, né, inflamação. E logo depois de se descobrir a anandamida, se descobriu um outro endocannabinoide chamado 2-AG, né? Então, nós temos aí 2 endocannabinoides que nós produzimos, né? Afinal de contas, chama endo, né? Então, ele vem aí de dentro, né? E também se descobriram 2 receptores, o CB1 e o CB2, né? Então, se descobriu que os receptores CB1, ele está presente aí no sistema nervoso central, eles também está presente em outras regiões do corpo, mas a sua quantidade principal, sua localização, onde você mais encontra esse tipo de receptores CB1 é no sistema nervoso central, né? E ele se liga aí ao THC, né? Então, e aí se descobriu também o receptor CB2, que ele se encontra no sistema imune, no sistema imunológico, e está aí relacionado à modulação inflamatória, né? Então, essa descoberta, ela revolucionou a ciência, porque ela conseguiu provar que o corpo humano, né, ela produz uma substância semelhante à que a cannabis também produz, né? A partir de 2000, então, da década dos anos 2000, estudos confirmaram aí que os canabinoides eles são eficazes no tratamento aí da epilepsia refratária, da dor crônica, da esclerose múltipla, de doenças neurodegenerativas e de transtornos psiquiátricos, né? Hoje, aqui na associação, Cortou ao seu. a cannabis. Então, os Estados Unidos... Foi ao seu, cortou, se puder voltar ali um pouquinho da associação, não sei se cortou para todos. Tá, então, eu estava falando que a partir do ano de 2000, né, então estudos eles começaram a confirmar a eficácia dos canabinoides aí para epilepsia refratária, dor crônica, esclerose múltipla, né, doenças neurodegenerativas e transtornos psíquicos, né? Eu estava dizendo que a associação aqui,
nós atendemos mais de 600 patologias. Hoje, a associação ela começou em 2019, nós estamos em 2025, nós temos mais de 10 mil associados nesse período todo, e aí com mais de 600 patologias aí que a gente atende, né? Nos anos de 2010, aí, os países como Estados Unidos, Uruguai, Alemanha, Israel, Canadá, eles começaram aí a regulamentação do uso medicinal da cannabis, aqui, né? Bom, então a gente percebe que da década de 60 para cá, houve assim, um avanço nas pesquisas, né? E uma grande descoberta, né? Se descobriu o sistema endocannabinoide, que na época que eu me formei, a gente nem ouvia falar disso daí, né? E essa função tão importante desse sistema, que a função principal desse sistema é manter a homeostase do organismo. Então, ele vai atuar em várias situações, justamente para manter essa homeostase, né? Aqui no Brasil, a situação atual aqui do Brasil, no Brasil, a regulamentação, ela avançou muito, mas ela tem um caminho burocrático aí bem longo para ser seguido. Está falando assim, os principais marcos aqui no país quanto à regulamentação, né? Então, em 2014, a Anvisa ela permite a importação de produtos à base de CBD, não à base de THC, mas à base de CBD para pacientes com epilepsia refratária, né? Em 2019, a Anvisa ela aprova a regulamentação para produtos à base de cannabis, permitindo aí a produção e a venda em farmácias, né? No entanto, o plantio continua proibido, né? Em 2021, a Justiça ela começa a ceder habeas corpus para cultivo domésticos, beneficiando aí pacientes e associações. E agora, no finalzinho de 2024, né, a cannabis ela entra para a farmacopeia brasileira, né, para a 7ª edição aí da farmacopeia brasileira. Isso daí é um grande marco, né, essa liberação de HCs, né, que é a autorização que a Justiça dá para a pessoa poder cultivar a sua planta em casa, e se ela tiver conhecimento, ela poder extrair esse princípio ativo, né? Para isso, a pessoa ela precisa ter uma patologia comprovada, né? Ela vai precisar de um receituário médico, ela vai precisar de um laudo médico que comprove a necessidade dela se usar a cannabis, né? Pega toda essa documentação, documento pessoal, e dá entrada aí na Justiça via advogado. Não demora muito para sair o resultado, né? Está cada dia mais rápido, isso daí. E aí, a partir... Também é interessante, né, no HC, se você tiver algum conhecimento, fez algum cursinho sobre extração, alguma coisa sobre como manipular a cannabis, plantio, etc. e tal, constar nesse HC. Tem que ter nesse HC um laudo agronômico e um laudo farmacêutico, para justificar a quantidade de pés que se pede nesse HC, né? Então, a gente pede, assim, geralmente são 3 a 4 plantios por ano, né? E a média de plantas, a cada plantio, em torno de 80, 100, 120 pés. Que se justifica isso daí devido à perca, né, que ocorre durante o plantio, a possibilidade de nascer machos, que a gente só usa plantas fêmeas, né? Com a produção de flores, e na secagem, que a gente também perde bastante nesse processo de secagem. Então, é necessário um laudo farmacêutico se justificando essa quantidade de pés, né? E esse laudo farmacêutico é embasado no receituário médico, tá? É embasado nesse receituário médico, e é lógico que se cobra para se fazer esse laudo.
Aí o valor é particular de cada um, não tem nada especificado, né? Os desafios que a gente tem agora, apesar do progresso e desse avanço na regulamentação, né, que a gente tem, mas a gente tem uma resistência política ainda muito forte, né? Então a gente tem um grupo conservador muito forte quanto a cannabis, e eu falo que só tem preconceito com a cannabis quem não precisa, ou quem não tem nenhum ente próximo que precise da cannabis e que vê a melhora assim rápida dos efeitos dos canabinoides, né? A gente tem aí essa desinformação, porque nós crescemos, a minha geração cresceu, falando assim, a cannabis ela é uma droga perigosíssima. Ela faz você bater na sua mãe. Você vai bater na sua mãe se você usar outra coisa. Se você usar cannabis, você não vai ter vontade de bater na sua mãe, né? Então a gente foi criado com essa visão demonizada da cannabis. Então a gente precisa quebrar esse preconceito e ver a cannabis como uma planta que tem sim a sua função psicoativa. Então é necessário estudo e saber como usa e de que forma usa, evidentemente, como qualquer outra planta, né? Não é porque é planta que não mata, não é porque é planta que só faz bem, né? A gente sabe muito, muito, muito bem disso, e as pessoas confundem muito, muito isso, né? Então, se é planta, pode, então tudo pode, e não funciona assim, né? E a falta de formação médica mesmo, né? Hoje em dia, acho que são poucas universidades que tem o curso de sistema endocannabinoide na graduação. Me parece que só a Universidade Federal da Paraíba, através da professora Kate, que conseguiu colocar a disciplina de sistema endocannabinoide na graduação. O restante são apenas cursos de extensão ou cursos de especialização, né? Bom, tá assim, quanto à regulamentação, por exemplo, existe um grupo, eu faço parte de um grupo de outros farmacêuticos, de outras associações, que nós estamos montando um documento para apresentar para a Anvisa, reivindicando coisas da nossa realidade, né? Então, da realidade das associações. Porque senão a Anvisa ela faz, já tem uma RDC para cannabis voltado para a indústria farmacêutica, né? Mas nós temos duas realidades aqui no país. Nós temos a realidade das associações, que faz parte do terceiro setor e não é uma indústria farmacêutica, e não tem uma estrutura de uma indústria farmacêutica, mas tem todo o conhecimento, tem toda a técnica, tem todo o cuidado, e produz remédios e medicamentos de qualidade, né? Então, são duas realidades diferentes que vão ter que se conversar e vai ter que aí se chegar num denominador comum aí para ficar bom para todo mundo, né? E aí, como eu não sabia muito bem qual é o quanto que vocês sabem um pouquinho de cannabis e tudo mais, resolvi trazer assim, uma coisinha bem assim do básico. Se eu estiver assim, repetindo coisas, vocês me perdoem, tá? Mas a gente precisa entender a cannabis de uma forma integral. Quando a gente fala de cannabis, a primeira coisa que vem na mente da gente são os canabinoides, né? Os fitocannabinoides, que todo mundo fala. Do CBD é o queridinho, né? Então, você fala canabidiol, né? O pessoal fala assim, canabidiol, se referindo ao CBD. Mas os canabidióis, né, os fitocanabidióis, são mais de 200 aí, que a gente sabe, né? Fora os canabidióis,
fora os fitocannabinoides, né, nós também temos aí na cannabis os terpenos e os flavonoides, né, em maior quantidade. Né? Todos esses compostos secundários, eles são formados a partir de estímulos do meio externo. Né? Então, a planta, ela produz esses compostos secundários para proteção. A gente que vai lá e pega, extrai e usa para nosso benefício, né? Então, esses fitocannabinoides, vamos começar a falar então, dos fitocannabinoides, eles podem ser classificados de acordo com a sua ação e nos diferentes receptores, né, desse sistema endocannabinoide, né? Então, a gente lembrando que nós temos receptores CB1 e receptores CB2. Mais para frente a gente vai falar de outros receptores, tá? Então, nós temos nesses fitocannabinoides receptores agonistas de receptores CB1, né, como o THC, que eles ativam esses receptores CB1 que estão localizados predominantemente no sistema nervoso central. Né? Nós temos agonistas de receptores CB2, né, como o CBG e o CBD, que eles interagem mais fortemente com os receptores CB2 do que com os receptores CB1. Não que eles não interajam com os receptores CB1, também interagem, mas de uma forma menos eficaz. Tá? E esses receptores CB2, então, estão associados ao sistema imunológico e às células periféricas. E aí ele desempenha um papel crucial na resposta à modulação inflamatória. Né? E aí nós temos também os receptores chamados de moduladores alostéricos negativos, como o CBD, na verdade. Então, o THC, ele é um agonista parcial de receptores CB1, e o CBD, ele é um modulador alostérico negativo, né? Que ele atua nesses receptores, inibindo aí os efeitos psicoativos do THC, por exemplo. E aí proporcionando aí um efeito terapêutico mais seguro e mais tolerável, né? Por isso que o equilíbrio depois em óleos de 1 para 1, que a gente chama que é um equilíbrio entre CBD e THC na sua composição, para início de tratamento é muito mais indicado, né? Porque o CBD ele consegue, então, mascarar os efeitos aí psicoativos e indesejáveis do THC, né? Fora esses fitocannabinoides, nós vamos também ter os canabinoides secundários, né? Que eles têm concentrações mais baixas que os canabinoides principais, né? Que o THC e que o CBD, né? Mas eles desempenham um papel bastante importante no efeito comitiva, ou o efeito entourage, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito disso, né? E esses canabinoides aí secundários, por exemplo, nós temos o canabigerol, que é o CBG, né, que ele é considerado o canabinoide mãe. Ele é o canabinoide precursor de todos os outros canabinoides, de todos os outros fitocannabinoides, né? Então, o canabigerol, né? Incluindo aí o THC e o CBD, tá? E ele tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, e pode atuar na regulação do apetite e na neuroproteção, né? Então, fora, né, o CBG, nós vamos também ter o CBC, que é o canabicromeno, né, que é um canabinoide não psicoativo, como o CBD, né, que tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antidepressivas, né,
Então, ele pode atuar aí em sinergia com o THC e com o CBD, modulando aí os seus efeitos, né? Temos o THCV, que é o tetrahidrocannabivarina, né, que é similar ao THC em sua estrutura, tá? Mas eles não, com efeitos distintos. Então, o THCV, ele pode modular aí os efeitos aí psicoativos do THC, né? Então, reduzindo essa sensação de euforia, que em altas doses o THC ele pode provocar, né? E nós temos o CBDV, que é a canabidivarina, né? Que é uma estrutura semelhante ao CBD, mas com propriedades distintas também, e especialmente no tratamento de distúrbios neurológicos e para convulsão, né? Além desses canabinoides chamados de canabinoides secundários, nós temos os canabinoides ácidos. Então, todos os canabinoides na planta, eles são canabinoides ácidos, tá? Então, nós temos o THCA, o CBD, o CBDA, o CBGA. Então, todos eles estão na sua forma ácida. E no processo de extração, a gente precisa ativar esses canabinoides através do processo de descarboxilação, tá? Temos também os canabinoides menores, né, que é o CBN, que é o canabinol, que ele é formado pela degradação aí do THC, né, quando você passa do tempo de colheita, por exemplo, ou você expõe plantas ricas em THC ao oxigênio, a temperatura elevadas aí, ele converte o THC em CBN. E esse CBN ele tem propriedades sedativas, sendo muito útil no tratamento da insônia, né? E nós temos o CBN, né, que eu acabei de falar aí para vocês, do canabinol, né? Fora, esse aí, gente, são alguns dos fitocannabinoides que a gente tem conhecimento e que se tem algum estudo em cima. Lembrando que os maiores estudos ainda em cima do THC e do CBD. Tem muita coisa para pesquisar, tem muita coisa ainda para se ver, né? Bom, fora os canabinoides, a cannabis, ela também é rica em terpenos. E terpenos semelhantes aos terpenos que a gente encontra em outras plantas. Então, nós encontramos o mirceno, por exemplo, que ele é um excelente terpeno para o relaxamento muscular, e o mirceno a gente encontra na manga, né? Por exemplo, e ele é um terpeno que ajuda na absorção aí de outros canabinoides, por exemplo. Ele facilita essa absorção desses canabinoides. Nós temos o linalol, por exemplo, que é encontrado na lavanda, que ele já é um terpeno com essas características mais sedativas, mais calmantes, né? Nós encontramos o beta-cariofileno, por exemplo, que é encontrado na copaíba, né? E esse beta-cariofileno, ele é considerado um canabinoide por ele se ligar aos receptores canabinoides, né, os receptores CB1 e CB2, né? Nós temos, por exemplo, o pineno, que a gente encontra em pinheiros, que é um outro terpeno que ele é excelente para problema pulmonar, né? O limoneno também, por exemplo, que a gente encontra em citros, né? Que ele é excelente como anti-inflamatório, né? Fora esses flavonoides, nós também temos em grande concentração fora esses terpenos, nós temos grande concentração de flavonoides, que se encontra principalmente nas folhas, né? Então, nós temos aí a quercetina, por exemplo,
por exemplo, a luteolina, por exemplo. Nós temos um flavonoide que ele é exclusivo da cannabis, que é chamado de canaflavina, né? E essa canaflavina já tem estudos e ela mostrou sua ação analgésica e anti-inflamatória 20% superior à aspirina, ao ácido acetil salicílico, né? Os estudos comprovaram aí a ação desse flavonoide exclusivo da cannabis, né? Quando a gente usa a cannabis de uma forma integral, ou seja, a gente não isola a molécula, a gente não isola compostos, a gente usa a planta na sua totalidade, a gente diz que ativamos um efeito que chama efeito comitiva, ou efeito entourage. Esse efeito comitiva ele é causado pela ação de todos os compostos da cannabis, de todos os flavonoides, de todos os terpenos e de todos os canabinoides, os majoritários, os minoritários, ou seja, você usa a planta da sua forma integral. E é essa planta, de forma integral, que se forma o extrato chamado de full spectrum. Então, nós temos aqui, nós conseguimos obter, né, 3 tipos de extratos que temos aqui para trabalhar. Nós temos o chamado de full spectrum, que são esses extratos feitos com a planta integral, que é todas as associações. Nós temos o extrato broad spectrum, que é onde nós temos aí até 2% de THC, né? Então, a gente tira o restante do THC, a não ser que você produza, se você cultive espécies já genéticas com baixo teor de THC, né? Mas dá para você isolar essa molécula. Então, você tem um extrato até com 0,2% de 0,3% de THC, que é o que preconiza a lei, né? E nós temos os extratos de moléculas isoladas, que é aquele extrato que só tem CBD, geralmente só tem CBD, mas ou só tem CBD ou só tem THC. Como o THC é o vilão da história, então geralmente só vai ter aí CBD, né? Mas as associações aqui, elas trabalham apenas com os extratos aí de full spectrum, né? Como que acontece aqui a extração desse extrato? Então, eu vou relatar para vocês o dia a dia aqui da associação aqui, da Maria Flor. Nós desenvolvemos aqui na associação toda a cadeia produtiva da cannabis. Então, desde a germinação dessa semente ou da obtenção de estaquia para a produção de clones, né? Plantio, secagem, extração, diluição e envio para o paciente, né? Então, conforme a necessidade do laboratório em plantas ricas em CBD ou plantas ricas em THC, assim vai ser a germinação das sementes ou a produção de clone. Lembrando que o laboratório ele tem que trabalhar pelo menos 6 meses à frente. Então, o que eu estou plantando hoje, eu preciso colher daqui 6 meses. Então, na verdade, o laboratório ele tem que estar pelo menos 1 ano na frente. Porque tudo bem, eu preciso plantar, que eu vou colher daqui 6 meses, mas eu colho daqui 6 meses. E o pós-colheita, e a extração, e a análise disso daí também leva-se um tempo. Então, o laboratório ele tem que estar pelo menos aí 1 ano à frente na preparação, né? Então, a partir do momento que se germina uma semente
ou se faz um clone, ele recebe um código. E aí começa-se o código de rastreio da nossa planta, né? Então, a germinação aqui, os clones aqui, eles são formados, eles são cultivados através de aeroponia, é uma caixa, onde ficam circulando água nessas estaquias até a formação de raiz. Formou raiz, eles vão para um vaso, e esse vaso passa por uma fase de adaptação, essa planta. Então, vai para dentro, fica dentro, vai para fora, vem para dentro, vai para fora, por um tempo, para ela se adaptar. Enquanto isso aí demora mais ou menos aí em torno de um mês e meio, isso daí, até essa fase de adaptação. Depois, isso aí vai para a estufa, né? Dá para se plantar em aberto? Dá para se plantar aberto. Mas aí você fica à mercê das intempéries, né, do tempo. Então, o ideal aí é ter estufa, né? E aí vai essa planta para a estufa com aquele mesmo código que ela recebeu lá quando ela foi germinada, né? Os tratos de cultivo é extremamente importante, porque eu não tenho um produto. Se eu não tiver um produto de qualidade, se eu não tiver uma planta de qualidade, eu não tenho um produto final de qualidade, né? Então, esse cultivo, ele tem que ser orgânico, ele não tem como, ele tem que ser orgânico. Você não pode usar pesticida. A gente tem que lembrar que nós vamos produzir medicação, nós vamos produzir remédio, né? Então, o cultivo aqui da Maria Flor, ele é um pouquinho além do orgânico, né? Então, toda a parte que é descartada vai para uma compostagem, então vai para a compostagem, então vira solo, né? A gente usa fermentados, então nós não usamos defensivos, por exemplo. Então, nós usamos fermentados. Então, dependendo da fase que a planta está, é um tipo de fermentado que ela vai receber. Esse fermentado é feito aqui na associação. Então, nós vamos na mata, capturamos micro-organismos, né, que são chamados de EMs, de micro-organismos eficientes. Esses micro-organismos, eles são capturados na mata, eles são cultivados, né, em melaço, em açúcar, e aí eles fazem parte desse processo de fermentação. Então, na fase vegetativa, por exemplo, nós usamos muito fermentado de sardinha, porque ela é rica em fósforo, e fósforo ele é essencial para o desenvolvimento de raiz. Então, a gente usa bastante fermentado aí de sardinha. Usamos também bastante humus aerado. Então, a gente joga esse humus, e ele fica batendo numa caixa d'água, batendo com água, né? Fica batendo por horas, e depois é colocado no solo também. Na fase da pré-flora, a gente usa fermentados cítricos. Então, da fruta cítrica que tiver na época. Então, pode ser laranja, pode ser pitanga, pode ser acerola, pode ser tamarindo, pode ser a fruta ácida que tiver na época, junto com aquele EM. Então, a gente põe junto com aqueles micro-organismos, eles fermentam, e a gente pulveriza esse fermentado nas plantas, porque a gente entende que ela está na fase da pré-flora, e ela está grávida, e ela está enjoada. Então, ela precisa desenjoar, né? Então, a gente usa esses fermentados, né? E na fase da flora, a gente usa fermentado de casca de banana. Então, a gente usa a casca da banana aqui, porque nós temos uma indústria de doce de banana próxima à associação, né? Elas descartam muitas bananas, e a associação é numa fazenda, né? As frutas das bananas a gente dá para os macacos, e as cascas a gente faz o fermentado, porque ele é rico em potássio. E eu preciso de potássio para o desenvolvimento de flor, né? Então, ela precisa ficar robusta, precisa ficar bonita, e ela precisa ficar resinada, né? Então, ela precisa ficar resinada.
Durante a fase vegetativa, a luz ela fica acesa em torno de 18 horas, de 18 a 20 horas. Então, fora a luz natural, é necessário ter uma luz elétrica nessa fase vegetativa. E a hora que resolveu entrar para a fase da flora, desliga a luz e aí deixa a luz natural, e aí ela vai entrar aí nessa fase de flora. Que aí vai depender muito de cultivo para cultivo, mas em torno aí de 1 mês e meio a 2 meses nessa fase de floração. Bom, está pronto. Durante o cultivo também é interessante a gente fazer a defolhagem. Então, a gente percebe. Por quê? Porque se tiver muita folha, os raios do sol não entram dentro da planta. Então, acaba produzindo flores mirradinhas, pequenininhas. Então, num período aí da fase de vega, a gente vai lá e tira as folhas maiores para que entre maior luz. Aqui na associação a gente fala que a gente faz a saia da planta, né? Então a gente faz aí a saia da planta, e também tem um período que a gente faz estalo, que a gente vai lá no galho por galho, e dá um pequeno estalo nele, para que ele se fortifique, porque aí ele forma um calo nesse onde ele instalou, ele forma um calo, e aí ele vai ter maior resistência para segurar a flor, porque realmente tem plantas que formam top buds que são grandes, são bem grandes e ficam bem pesados. Teve um cultivo que nós resolvemos deixar as plantas crescerem, então as plantas ficarem com 4, 5 metros de altura. Ficaram tão pesadas que a gente teve que colocar varas de bambu para poder segurar os galhos das plantas. Então, a gente não deixa mais, elas crescem em torno de 2 metros e pouquinho, é ideal para a gente manipular, né? Bom, então vai se começar a colheita, né? Na estufa, nós plantamos plantas, espécies ricas em CBD, espécies ricas em THC, né? Nós já temos estudos aqui, então, quanto à adaptação. Por exemplo, a gente usa a Sweet Critical como uma planta muito boa para a gente aqui, rica em CBD. Então, ela dá teor de canabinoides elevados, ela se adaptou muito, muito bem aqui. Ela é uma graça de trabalhar no clima e no solo que a gente tem aqui, né? Nós temos a Moby Dick, por exemplo, ou a Blue Gelato, que são espécies ricas em THC, que se adaptaram muito bem aqui também, né? Bom, aí a planta está boa para ela ser colhida, então começa a colheita. Então, pega-se a planta, colhe em galhos, né? Esses galhos, coloca-se em baldes, com aquela identificação que cada pé tem, e leva para a secagem, né? Chegou na secagem, essa planta verde, ela é pesada, e a gente anota esse peso dessa planta verde, né? E aí, ela é debulhada. Então, ela é debulhada. Antigamente, a gente fazia isso daí manualmente. Então, fazia esse mutirão. A gente trabalhava aí até 10, 11 horas da noite com mutirão, tirando flor por flor, galho por galho, sim, de todos os pés, e aí com a tesoura tirando folha por folha. Hoje, a gente já adquiriu um aparelho que chama trimadeira. Então, a gente tira as folhas dos galhos, passa nessa trimadeira, e ela tira todas as folhas. Então, fica bem bonitinho, fica assim, bem... a gente fala nessa parte de trimagem, que nós estamos levando a planta para manicure, né? Então, a gente está levando ela para manicure, para tirar cutícula, né? Para fazer o cabelo, para ficar bonitinha, né? Aí passou pela trimadeira, vai para a secagem,
A secagem, nós temos três maneiras diferentes de secar, né? Nós começamos a secar as plantas em varal. Então, a gente colhia o galho já em forquilha, então nós pedíamos o pessoal colher o galho, já colhia o galho da planta em forquilha, né? Então, ficava fácil da gente pendurar nos varais. Então, você identificava por espécie. Então, esse varal, a espécie tal, no dia tal. E deixava lá em torno de 10 a 15 dias. A planta só estava boa quando a gente pegava esse galho e estalava ele dava aquele barulho de estalado, de seco. Aí a planta estava boa, né? Mas demorava-se muito tempo. E com a demanda da associação, a gente resolveu comprar aí uma desidratadora de alimentos, né? Então, nessa desidratadora de alimentos, a gente põe a flor, né? Então, são bandejas, e a gente vai abastecendo essa desidratadora, e deixa essas flores a 60 graus. Não. Então, tá me ouvindo? Então, tá. Então, deixa nessa desidratadora a 60 graus por 12 horas. Mas o problema, a gente demora 1 hora para abastecer essa desidratadora. Então, a planta que eu coloquei hoje às 8, eu tiro às 8 da noite. Mas aí eu vou colocar outra às 9. Aí eu vou tirar às 9 da manhã. Aí a outra eu coloco às 10. Eu vou tirar às 10 da noite. Aí a outra eu coloco às 11. Eu vou tirar da manhã. Eu vou tirar às 11 da noite. Quem consegue trabalhar de madrugada? Então, no processo, no período de secagem, sobrecarrega bastante o laboratório. O que nós fizemos agora? Construímos... Sabe aquela sala que eu falei que tinha os varais? Algumas salas continuam com varais, outras, todas as salas, todas, têm ar-condicionado, que a gente deixa em torno de 18 a 20 graus. Mas nessa outra sala a gente colocou um desumidificador industrial e colocamos bags penduradas do teto até o chão. Então, são bags redondas assim, né? E a gente vai colocando e identificando essas plantas, e elas ficam ali em torno de 4 a 5 dias. E aí elas ficam boas para secar. A vantagem desse tipo de secagem e do varal é que a gente consegue preservar mais terpenos, por exemplo. A gente percebeu que no processo de secagem no forno, a planta ela fica menos cheirosa, né? Então a gente consegue perceber que aí há uma perda aí de terpenos no forno, né? Bom, secou a planta, aí a gente vai agora pesar essa planta seca, para a gente saber quanto de água se perdeu. O ideal é se perder em torno de 80%, 90%. Então, a planta aí que você colhe ela verde com 4, 5 quilos, ela vai te render seca em torno aí de uns 500, 600 gramas, né? Isso daí seco. Então, se perde bastante. Se perde bastante. Bom, e aí você pega essa planta, né? Você vai pesar ela seca, vai colocar num balde essas plantas secas e elas vão ser trituradas. E aí, quando essa planta ela é triturada, e ela é triturada em moinho de facas, porque antes nós tínhamos um triturador comum, mas ele deixava a planta muito em pó, na hora de extração, da extração era ruim. Então, nós adquirimos um moinho de facas, que tritura a flor, mas não deixa ela assim muito macerada, muito esfarelenta, né? E aí a gente vai armazenar. Quando a gente armazena essa planta seca, ela recebe um outro código, porque aí eu vou armazenar essa planta em bags,
tá? A vácuo, e eu vou congelar essa planta. Essas bags, elas cabem em torno de 2 quilos a 2,5 kg, mais ou menos. Então, eu uso mais de um pé de planta para encher essa bag. Então, eu pego todos os códigos dos pés que entraram nesse saco, e aí o sistema me gera um outro código. Então, esse saco, então, né? Essa espécie, por exemplo, Sweet Critical, ela recebe esse saco um outro código. Então, aí eu identifico a espécie, esse código e a data em que eu congelei essa planta e guardo em freezer, tá? Guardo em freezer, onde você precisa todo dia tá vendo temperatura, fazendo essa verificação desses freezers, né? E aí, novamente, conforme a demanda do laboratório, eu vou escolher a espécie que eu vou extrair. Se eu vou extrair plantas ricas em CBD ou plantas ricas em THC, né? Então, vamos pegar uma espécie aí rica em CBD, por exemplo. A gente pega aí a Sweet Critical, por exemplo, né? Então, a gente pega aquele saco de Sweet Critical e coloca em uma bag que ela é feita daquele material de pesca. Sabe aquela telinha de pescar? Aquela toda furadinha? Então, a gente fez uma bag dessa daí, a gente coloca a planta seca e congelada dentro dessa bag, e a gente faz a extração. Travou para vocês, não é? Travou, sim. Aparecendo. Voltou? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Sim, agora estamos ouvindo. Deixa eu só te falar. Nós temos mais 10 minutinhos, eu acho, né, Lid? Isso? Isso? Isso. Nossa, E eu- mãe. Contas ali. É que os colegas mandaram para ti também. Não, mas pode finalizar, eu só queria te avisar. Tá, então Tá vou acelerar a história aqui, gente. Tá Então, bom, tá. obrigada. Então, a gente faz um processo de extração com álcool gelado a menos 20. Então, a gente coloca numa extratora a menos 20 essa planta. Ela fica por 1 hora sob agitação nesse álcool, e essa extratora ela continua gelando esse álcool. Então, termina o processo em torno de menos 35, aí por uma hora. É filtrado, esse álcool ele passa por um filtro a vácuo, um filtro de papel plissado a vácuo, né? E ele me dá aí um líquido verde. Esse líquido, eu preciso extrair todo esse álcool, né? Então, a gente usa panelas de pressão elétrica. Então, tem capelas, né? Existem capelas, e colocamos esse álcool dentro esse álcool dentro dessa capela, e aí, conforme ela vai evaporando o álcool, a gente vai abastecendo, ela vai evaporando, a gente vai abastecendo. Chega uma hora que a espuma que forma durante o processo de evaporação, ela vai ficando verde. Vai ficando verde, e a gente transfere, então, esse álcool por uma chocolateira. Durante a evaporação, na panela de pressão, ocorre o processo de descarboxilação, onde eu transformo todos aqueles canabinoides ácidos em canabinoides ativos, né? Só que nessa panela de pressão eu não consigo controlar a temperatura. Então, a facilidade de eu queimar meu extrato é eminente, é muito fácil. Então, por isso, eu termino o extrato na chocolateira. E aí eu falo que é fazer doce de leite. Pegar espatulando. Eu não sei se vocês já conseguiram, já tiveram a oportunidade de ver extrato, mas ele é uma graxa. É um negócio bem grosso, bem espesso. É uma graxa. Tanto que para se manipular o extrato, só se consegue manipular em banho-maria. Ele é a temperatura ambiente, a gente não consegue manipular. Bom, esse extrato vai para a chocolateira, ele fica pronto, a gente vê que ele está pronto, não tem álcool.
Oi, cortou de novo. Oi, é o seu. Lidiane, quem sabe, chama ele, dá um toquezinho no celular dele. Vou chamar. Isso. Pessoal que está pedindo sobre os certificados, gente, na próxima semana, tá bem? Nós vamos ter aí um feriado de carnaval após isso, então, os certificados aí em torno de, vamos por aí, uns 5 dias úteis, tá? Para a geração dos certificados. Conseguiram conversar com ele? Eu mandei aqui, vamos ver se ele me responde. Aproveitando aqui, eu vi que a Vanja está com a... Ah, É, voltou, vamos aproveitar. Voltamos. Tá. Tá, aí a gente tira, manda uma alíquota para análise, né? Então, são em laboratórios credenciados, então a gente manda na DAO, em Curitiba, ou no Ciatox, em Campinas, né? E aí vem essa análise que vai me dizer a quantidade de canabinoides que eu tenho. A partir dessa análise é que eu vou fazer a diluição na miligramagem que a associação disponibiliza. E eu uso como diluente o azeite de oliva, estou trocando por azeite de avocado, devido à facilidade, ao preço, enfim. A gente resolveu trocar por azeite de avocado agora, né? Foi feito um estudo em cima, etc, etc e tal. Bom, se novamente uma amostra dessa diluição é mandada para análise, né? É mandada para análise, a hora que voltar essa análise e está tudo ok, aí que eu vou mandar, aí que eu libero para invase, para rotulagem e vai para o dispensário, né? A gente envia os óleos, tudo via Sedex. Então, não existe essa coisa, eu vou lá na associação pegar o óleo, ou eu vou lá comprar o óleo. Não tem isso. A gente manda tudo via Sedex. Gente, isso aí é a forma de extração que a gente usa aqui. Mas, por exemplo, você pode usar com CO2 super crítico, por exemplo. Você pode fazer extração a frio, né, como assim, a percolação, a maceração. Existe a extração através do rota vapor, né? É que agora, e esses equipamentos são todos muito caros, Então, um rota vapor para a necessidade da associação hoje está em torno de R$1 milhão. Então, são equipamentos caros. Então, a gente vai extraindo dessa forma com solvente orgânico mesmo, sempre dizendo para vocês que nós não temos uma RDC para seguir, então não existem normativas para ser seguidas. Então, os laboratórios, eles seguem a RDC da farmácia de manipulação, o plantio segue a RDC da farmácia Viva, a RDC 18, né? Que é da farmácia Viva. Nós estamos aí, como eu disse para vocês, nessa fase de conversação para a elaboração de um documento para a gente apresentar para a Anvisa, né? Todos os nossos produtos, né? Nós não temos, por exemplo, registro, não é uma coisa que tem registro na Anvisa, associação nenhuma tem registro. O que as associações têm são parcerias com universidades, onde se desenvolve testes de qualidade, né? Então, na Maria Flor, nós temos parceria com a UEL, por exemplo, para esse desenvolvimento de testes de qualidade. Nós temos parceria com a Unesp de Botucatu, utilizando um dos nossos óleos, uma das nossas apresentações para esclerose, acho que esclerose canina. Eu sei que é na área VET. Não sei exatamente qual a patologia.
né? Começamos agora uma conversa e uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba, né? Também para poder... Começamos um experimento randomizado duplo cego lá, utilizando CBD 1500, nosso CBD 1500. Acabou de ser enviado para lá para começar esses estudos. Como nós não temos muito tempo, eu preparei outras coisas para falar que também são interessantes, mas nós não temos muito tempo, acho que é melhor abrir para perguntas, né? Alceu, a colega Fabiane Moura, ela perguntou para que o farmacêutico libere o laudo para ser cultivado pelo paciente com a determinada patologia, precisa de especialização? Não precisa de especialização. É bacana que você tenha certificados em cima, né? Então, existe um curso muito interessante dado pela Unifesp, é um curso gratuito, todo semestre tem esse curso, é bem abrangente e eles dão um certificado como extensão. Então, eu acho que é um curso assim, inicial importantíssimo para quem tem interesse, né? Para quem tem interesse. Mas não precisa ter especialização, não. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, mas o farmacêutico pode liberar laudo? Não, né? É o médico só, né? Não, você precisa ter um laudo médico, né? Uhum. Porque o médico ele vai laudar a patologia. A gente Perfeito. só vai laudar a quantidade de plantas pedida pelo agrônomo. Então, você precisa ter 3 laudos: o médico, o farmacêutico e o agronômico. Tá. A colega Emily Rodrigues pergunta, quando liberado para o cultivo pelo paciente, como funciona o fornecimento de sementes ou mudas das plantas? Não, aí, com essa liberação, com esse HC, você entra em sites especializados para comprar sementes, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente não consegue clones. A gente consegue clones aqui na associação porque a gente germina a semente, obtém uma madre, e a partir dessa madre que se faz os clones. Mas então você entra geralmente em sites internacionais para obtenção das sementes. E aí você precisa pesquisar que tipo de semente que você quer, né? Então, para que você quer? Então, todo aquele perfil de terpenos, de flavonoides, tudo isso é importante você saber para você adquirir uma espécie adequada para aquela patologia, né? E a colega Margarida Pereira pergunta, gostaria de saber, em se tratando de uma planta, podemos prescrever o óleo essencial ou algum extrato? Então, quando médico pode prescrever extrato, né? Óleo essencial, eu acho que não compensa fazer o óleo essencial da cannabis, tanto que acho que nem tem o óleo essencial da cannabis, porque é muito mais interessante você extrair os fitocannabinoides do que o óleo essencial, é muito mais lucrativo, né? Os fitocannabinoides, e com interesse medicinal, muito maior do que os terpenos, por exemplo, né? Eu acho que nem tem terpenos de cannabis para se vender pelo menos no país não tem, fora do país provavelmente tem. Desculpa atrapalhar, eu fiz estágio na farmácia escola ali de Florianópolis, na Universidade de Santa Catarina, e era judicializada, a farmácia era judicializada, e foi caríssimo, né? Mas tem óleo essencial. Por isso que então, eu pergunto. Então o pessoal já começou a extrair. Judicializado tem. Então o pessoal já começou a extrair. Nós não extraímos óleo essencial aqui, porque a gente também não tem equipamento para isso, né? Aqui na associação. E o nosso foco aqui são os fitocannabinoides, né? Mas, por exemplo, eu nunca experimentei, mas eu sei que existe cerveja terpenada, por exemplo, né?
com terpenos aí de cannabis. Então, o pessoal aí dos Estados Unidos, né, da gringa, aí, eles estão muito mais adiantados que a gente. Muito, 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 muito mais. Né? Então, eles com certeza já estão extraindo, sim. Tá ótimo. E aqui comigo era isso. Mais alguém que está com a mão levantada? Vanja, quer fazer alguma pergunta? Está com a mão levantada? Ou só esqueceu de baixar de repente? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, pode levantar a mão, pode se pronunciar. Temos agora, acho que mais 2 minutinhos aí, nós ainda podemos responder. Então, acho que a Vanja foi engano mesmo, né? Não, ela colocou que não tem nada para perguntar, tá bem. Não sei se a Lidiane gostaria de colocar alguma coisa para o nosso colega farmacêutico, ao seu, Lidiane. Quero agradecer de novo ao seu, e reforçar aqui, né, como tem coisa. Eu confesso que eu não sabia metade, então agregou muito para mim e me alertou que eu tenho que estudar muito ainda sobre, né? Então, fico feliz de ter colegas para estudo, que já, aqui, né, a colega ali que colocou, que já fez estágio, né? Então, a gente tem muito, muito, muito que aprender. E foi muito bom aprender contigo, conhecer um pouquinho desse mundo novo para a gente aqui, né? Aqui no Sul é bem novo, eu vejo Santa Catarina falar bastante, alguma coisa de São Paulo, né? Mas para a gente aqui é bem, bem novo mesmo, mas fico bem feliz. Eu que agradeço o convite, né? E digo para vocês, gente, essa é uma área que está em expansão e é uma área que a gente, como farmacêuticos, nós temos que tomar posse. Porque qual profissional mais gabaritado que a gente do que atuar, né, num laboratório, numa associação, numa verificação de receita, enfim. Então, a gente só consegue isso se especializando, estudando mesmo. Bom, ao seu, assim, com certeza, complementando aqui o que a Lidiane colocou, em nome do Conselho Regional de Farmácia, a gente quer fazer um agradecimento especial, né, à iniciativa também do nosso grupo de trabalho, do PIX, né, que foi atrás, e realmente, assim, foi muito valioso, né, eu acho que tem muito mais, a gente está começando agora, né, engatinhando aqui, né, então, para a gente é muito importante, eu acho que esse bate-papo é importante, a gente deve dar continuidade, né, eu acho que isso, como diz a Lidiane, que é professora e coordenadora, dizendo que precisa, quem dirá nós, né, que somos meros colegas farmacêuticos, né? Mas eu acho que sim, que o conhecimento não ocupa espaço e a gente precisa, sim, sempre estar cercado de pessoas como você, vou te chamar de você, o seu, que é nosso colega, é isso aí, a gente gostaria de continuarmos, quem sabe aí uma segunda edição, com um pouquinho mais com alguma... O pessoal está pedindo também se você vai disponibilizar algum tipo de material para que eles possam ter para estudo. Então, isso a gente pode ver contigo, não sei se há condições de mandar isso para a gente disponibilizar para eles também, né, o seu... trancou para ele lá. Mas, assim... deixa eu ver se vai voltar. Voltou, isso, voltou. Então, ao seu, assim, se você tiver algum material e quiser disponibilizar para que a gente possa repassar aos inscritos, a gente agradece imensamente, pode ser diretamente com o pessoal do PIX, do grupo de trabalho. O Conselho tem imenso prazer em trabalhar e em dar continuidade, que eu acho que, como não foi colocado aqui desde o início, é um assunto novo. Nós temos aqui farmacêuticos, temos gente já aí, eu vi que já fizeram um estágio, temos estudantes, então é um assunto muito novo. Então, a gente precisa realmente conversar muito, ouvir muito, né, para se inteirar e cada vez, e tomar, como você mesmo disse, nós somos o profissional que temos que estar à frente, né, precisamos estar preparados para isso, né. Eu acho que a Fabiane levantou a mão, é isso, Fabiane, quer falar? Não? Tá bem. Então, assim, gente, estamos aí, são 20 horas e 52 minutos. Oi, a Nathane, pode falar, Nathane. Eu botei ali a minha pergunta ali nas mensagens ali. Tá, Alessandra, por gentileza, dá uma olhadinha, Nathane.
O tratamento para crises epiléticas já estão sendo consideradas? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E assim, resultados muito promissores. Resultados promissores. O que mais me encanta na terapia canábica é a resposta. É uma resposta muito rápida, muito imediata. Assim, é fantástico. É aquilo que eu falo. Só é contra a cannabis medicinal quem não precisa. E quem precisa não é. Não é. É porque é uma transformação de vida para o paciente, para quem cuida, enfim. O Siddhartha Ribeiro, ele considera a cannabis, ele compara a cannabis como o advento da penicilina. Ele fala que, para ele, seria o tratamento de entrada e não o último tratamento, para ele, né? Então, ele acha que com a cannabis vai ter uma revolução. Aí eu também acredito nessa revolução. Eu também acredito, Alceu, que bom. Mas assim, Alceu, até se você quiser deixar aí para a gente divulgar a associação aí, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais o teu trabalho também, né? Pode deixar aí, não sei se vocês têm redes sociais, alguma coisa da associação, que possam conhecer um pouco mais, sinta-se à vontade para passar para as meninas. E, pessoal... Desculpa, cortou, não entendi. Cortou. Se você quiser deixar as redes sociais da associação de vocês, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, sinta-se à vontade para repassar para a gente, colocar ali no chat também, a gente pode divulgar para o pessoal que está inscrito, para que possam conhecer um pouquinho mais. Tá? Bacana. O Instagram da associação é Vencer Maria Flor. Vencer Maria Flor. Então, Vencer olha aí, Maria gente. Flor. Escreve aí, Alessandra, no chat, para que fique aí o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais, então, do trabalho. E, mais uma vez, então, nosso colega aí, farmacêutico, Alceu, muito, muito obrigada, né, em nome do Conselho. Se as meninas querem dar mais uma palavra, estamos aí fechando quase 1h30, e se desse, a gente continuaria mais, mas vamos respeitar, né, o horário, né? A gente agradece imensamente e ficamos à disposição, Alceu, para que uma próxima oportunidade possamos dar continuidade a esse assunto aí. É só me convidarem, gente. Pode convidar que eu volto a conversar com vocês. Tá bem. Lidiane, deixo contigo para fazer o fechamento, tá bem? Tá, pessoal. Obrigada a todos que participaram, que prestigiaram o nosso evento. Muito obrigada ao seu de novo, que seja o primeiro de muitos, né? Então, a gente tem muito que aprender, então, que seja o primeiro de muitas palestras, muitos cursos da área para a gente só crescer. Com certeza, com certeza. Gente, estou à disposição. Foi um prazer. Maravilhosa, foi só elogios ali no chat. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchauzinho. Boa noite. Tchau.